Então, se tiver bem, nós estamos começando e tem uma gravação, tá? Começou agora. Não estava gravando, agora tá. Então, vou compartilhar a tela de novo. Para quem quer certificado, é sempre importante deixar no chat o seu nome, o seu e-mail, para que depois seja enviado o certificado, tá? Então, vamos lá. Nós vamos apresentar hoje essa temática do suicídio da família, que é uma temática de uma densidade emocional muito presente. Recentemente nós tivemos uma perda, que foi a Caterine, né? E queríamos ter falado disso antes, mas precisávamos de um tempo para a gente poder lidar um pouco mais. E sempre que a gente pensa em alguém que faleceu, é sempre muito doloroso. E pensar numa pessoa que morreu por suicídio é muito doloroso. Não sei nem se é quantificar, mas é de uma dor, de uma impotência muito grande, né? E nós conversamos muito quanto equipe, falamos sobre isso, pudemos elaborar juntos essa dor. E uma das características, né, que se apresenta para a gente e que tem a ver com a família também, porque essa ideia da convivência com as pessoas que tentam suicídio e se matam, né, sempre fica aquela pergunta: será que eu podia ter feito alguma coisa? Né? O que eu não fiz, ou se tivesse feito, teria feito alguma diferença? Então, essa é a primeira questão que aparece para a gente, que é a questão do controle. Então, hoje nós apresentamos eu, Fábio e Ludmila, uma conferência que a gente já tinha realizado num evento, né, e que se tornou um capítulo de livro que futuramente vocês vão poder consultar, né? Então, a gente vai trabalhando também, eu acho que nossa área tem muito a ver com isso. A gente trabalha com temáticas que a gente precisa elaborar na vida pessoal, para poder falar delas de alguma maneira, né? E então, essa questão do controle, que é a primeira parte, né, dessa apresentação, em que a gente pode se perguntar o que a gente controla, né, e o que a gente não controla. Então, eu controlo a minha reação emocional até um certo ponto, porque a experiência da tristeza, por exemplo, pode me acometer sem que eu tenha condição imediata de parar, de frear isso, mas eu posso decidir como é que eu vou expressar essa emoção, o que eu vou fazer com essa emoção, se eu vou deixar ela continuar, se eu vou... Nesse momento eu não posso chorar, então eu preciso regular para falar. Então, isso eu começo a trabalhar numa experiência de que eu vou desenvolvendo essa capacidade de controlar a minha resposta, mas é claro que isso nem sempre é possível, embora isso possa ser cada vez mais trabalhado ao longo da nossa vida, né? Eu não controlo os meus limites, né? Tem coisas que eu não posso fazer, que são limites dados pelas minhas condições físicas, né? Eu posso, no máximo, tentar trabalhar isso no sentido de fazer alguma coisa para que eu supere esses limites, mas limites que são dados pela idade, limites que são dados pela condição social, que muitas vezes eu não vou poder fazer muita coisa para mudar, mas eu posso juntar com outras pessoas e tentar mudar isso de alguma forma. Eu não controlo a resposta dos outros diante de uma reação a alguma coisa que eu faça, eu possa ter uma surpresa, né? Mas eu posso continuar nessa interação, observando a resposta do outro, ainda que eu não controle, e procurando, diante dessa minha observação, mudar a minha resposta. Isso eu posso fazer. Então, eu posso controlar a resposta posterior à reação dos outros, eu posso controlar as minhas intenções, né? Eu posso ter a intenção de me exercitar, de fazer dieta, de perder peso, né? E até um certo ponto isso está no meu controle, mas em alguns aspectos isso não está, porque eu posso ter
aspectos físicos da minha condição fisiológica que limitam isso, mas eu posso ter várias intenções de melhoria, né, de vida dos meus estados, e eu posso controlar também as minhas respostas, né? E como eu já disse, isso num certo limite também, né? Isso tem a ver com treino, com preparo, com a nossa capacidade de regulação emocional que vai ser sempre trabalhada, né? Então esse eu que aparece aqui no meio, né? E muitas vezes a gente fala muito, com muita força desse eu. Esse eu, ele está submetido e está subordinado a muitas influências que podem ser negociadas, mas desde já o que a gente quer trazer é essa ideia de autocompaixão, né? Diante do reconhecimento dos meus limites, das minhas capacidades e das minhas potencialidades, que eu possa dirigir um olhar de autocompaixão e que me ajude também a transpor esse olhar para as pessoas próximas a mim, né? E a ideia de que afeta o controle, eu já mencionei várias delas, né? A questão da condição física, da alimentação, se eu estou com fome, se eu estou cansada, eu não consigo pensar muito bem, eu não consigo tomar as melhores decisões, eu posso ficar mais negativa diante de situações adversas e de estresse, né? Então, tudo isso que são condições fisiológicas, condições sociais, né? E hoje a gente pode dizer a pandemia está afetando o nosso controle de diversas formas, porque nos deixa num estado de alerta e de tensão e de preocupação constantes, né? E a imagem aí, né, que é do Garfield, né, essa imagem do gato que já comunicou, já desistir de tentar controlar, e por outro lado, essa imagem do músculo, né, de uma tentativa de fortalecimento do músculo. Isso a gente pode fazer, a gente pode procurar recursos que ajudem a aumentar esse controle. E é um pouco nesse sentido também que a gente vai falar, entendendo que a gente não pode controlar a questão do suicídio, mas a gente pode trabalhar os fatores de proteção e reconhecer quais são os fatores de risco para poder lidar com eles, diminuindo a influência desses fatores de riscos e aumentando a influência dos fatores de proteção. Então, nesse sentido do trabalho do músculo, de alguma coisa que eu possa fazer e me empoderar e me sentir mais confiante de que eu posso lidar com a situação. Então, em relação à regulação emocional, que é uma forma da gente lidar com todas as situações importantes da nossa vida, de sofrer vários tipos de experiências emocionais diante do que nos acontece e de perceber também que isso ocorre no corpo. Então, essa imagem aqui é de uma pesquisa que foi feita no norte da Europa e que se perguntou às pessoas quando elas sentiam raiva, onde elas sentiam raiva, medo, nojo, felicidade. Então, aqui foi o que predominou das respostas, então a raiva está mais na cabeça, nos braços e na ponta dos pés, o medo tem uma coisa aqui mais no peito, pode estar muito relacionado à angústia, o nojo mais no rosto, a felicidade ela se espalha mais no corpo, né? E a tristeza ela está mais nas pernas, ela é azul, né? A depressão também se vê que é similar, o amor como a felicidade também se sente em todo o corpo. Então, embora a gente possa olhar para essa lista e pensar assim, eu prefiro essa emoção, eu não quero sentir a outra, é importante que no processo de regulação emocional a gente aceite todas as experiências diante do que a gente vive, o que é importante para nós, que a gente acolha essas experiências e deixe que elas fluam no sentido de que quando eu aceito a minha experiência emocional, ela começa a passar por um processo de transformação. E isso tem uma certa imprevisibilidade que pode dar uma ansiedade no sentido, onde eu vou se eu deixar sentir essa tristeza? É melhor não sentir essa tristeza. Então, geralmente as pessoas pensam que é melhor evitar
a experiência emocional e é melhor fazer outra coisa para esquecer aquilo que eu estou vivendo. E é justo o contrário, né? Quanto mais eu evito, mais aquela emoção tende a ter uma influência sobre o meu modo de pensar, sobre o meu modo de me comportar. Então é preciso aceitar, deixar fluir essas emoções que elas indicam para a gente o que é importante e elas vão trazer informações de como que a gente pode lidar com a situação. Então, relacionado à perda, ao luto e às tentativas de suicídio, né, pode ser vivido com emoções muito diferentes, né? E são emoções que convivem e difíceis, né, de lidar. Vivido com culpa, tristeza, vergonha, raiva, rejeição, procura do porquê, a necessidade de ter uma explicação e um aumento de ansiedade diante de toda essa intensidade emocional e de uma falta de resposta, né? Então, para amigos, familiares, vizinhos e profissionais de saúde, toda essa intensidade emocional vai ser vivida e é importante que a gente aceite e possa falar sobre elas, né? E reconhecer esse processo emocional complexo vivido por todas as pessoas próximas em menor ou maior grau, né? E diante desse ato suicida, nós somos desafiados a refletir sobre o nosso compromisso com a vida, o modo como a gente está vivendo, o que a gente quer fazer, né? O que a gente pode mudar, né? E essas perdas indicam aprendizado para quem ficou, no sentido da aceitação dos limites, das contradições, das rupturas inerentes à condição humana. Então, como eu já falei, essa é a tendência natural que a gente tem de evitar a tristeza, né? E com isso as situações que a gente vive, lembrando as situações que a gente vive na UERJ, por exemplo, então nessa época eu me lembro de um pai que tentava culpabilizar, encontrar uma resposta para uma pessoa que tentou suicídio, né? E essa necessidade de encontrar essa explicação e aliviar um pouco a minha experiência emocional, né? E nesse momento também, o que as pessoas trazem como resposta à intensidade dessas emoções tem a ver com a socialização na família, né? Então, algumas famílias vão privilegiar, por exemplo, o sorriso, a alegria, a festa, e vão recusar toda a experiência de tristeza. Então, tem uma forma de falar sobre as emoções que vem lá desde que a gente é bebezinho, né? E que os principais cuidadores que vão falar com a gente sobre você está triste, não fica triste não, que bom que você está feliz, ou então, olha aqui o brinquedinho, não fique assim não. Então a gente vai aprendendo a evitar algumas emoções e escolher outras a partir da socialização na família, né? E nesse processo, que é um processo que começa principalmente como corregulação, para que depois seja internalizado, né? E seja vivido como autorregulação, né? Então, a gente vai expressando as nossas emoções, aprendendo a reconhecer e recebendo mensagens sociais, né? Como a tristeza, que de uma forma adaptativa ela comunica um pedido de apoio, mas como falei em alguns grupos familiares, em formas de socialização em que a tristeza é rejeitada, pode ser que isso nem passe a comunicar, porque imediatamente ela é posta de lado. Mas é uma maneira adaptativa de você responder, oferecendo apoio e reforçando os comportamentos mútuos de cuidado, né? E essa precisão para interpretar sinais emocionais é um elemento crítico da comunicação bem-sucedida e pode potencialmente levar a diminuir conflitos familiares, reduzindo o desajuste psicológico. Ou seja, se eu consigo interpretar bem a experiência emocional das pessoas que vivem comigo na minha família, eu tendo a me comunicar melhor. Então, à medida que nós vamos podendo reconhecer as emoções, comunicar sobre essas emoções, a gente também consegue reconhecer melhor e isso diminui os conflitos e aumenta a nossa capacidade de comunicação.
quando o contexto é ambíguo, né, não é clara a emoção que está sendo vivida, não se fala sobre essa emoção, ou é pobre em sinais, porque é tanta evitação que não aparece no meu rosto, não aparece no meu comportamento, na minha resposta física, né? Então, essa falta de clareza que é muito comum em pessoas com depressão, né? E isso leva a que, principalmente no caso dos pais que têm depressão, transmitam isso aos filhos, né? Essa falta de clareza em relação à emoção e ao reconhecimento das emoções, né? Então, uma pesquisa realizada com adolescentes, tanto para mães quanto para os adolescentes, os sintomas depressivos atrapalham o reconhecimento das emoções negativas e a menor reatividade aos sinais positivos, porque tudo fica muito ambíguo, né? Então, eu não consigo reconhecer nem os negativos e nem os positivos. Então, essa é uma imagem do filme de Divertidamente, para quem não viu, nós recomendamos, né, que mostra essa experiência da tristeza. Quando a tristeza pode surgir, ser reconhecida, nomeada e aceita, a resposta adaptativa é essa, é do abraço, é do acolhimento. Ludmila. Boa tarde. Bom, eu vou falar um pouco de ideação suicida e atos suicidas, né, e alguns fatores também de proteção. É importante a gente sempre, né, ressaltar, assim, conforme a Regina estava falando, que reconhecer e nomear as emoções, né? E antes que uma pessoa ela passe ao ato suicida, ela tem uns pensamentos que são suicidas, né? E esses alguns autores chamam de pensamentos suicidas, mas a gente conhece como ideação suicida, né? E aí, o pensamento suicida tem a ver com planejar, né, o suicídio. Essa criação pode ser pensamentos passageiros, né, mas podem também ser pensamentos que vão se repetindo e vão se travando. Um pensamento mais leve, depois isso vai ganhando mais força e a pessoa vai pensando nisso com mais frequência, a ponto de chegar ao planejamento. Pensar no ato não significa planejar, né? Então, vai ser que alguém que esteja pensando no ato de se suicidar, né, em cometer o suicídio, ela ainda não esteja no planejamento, assim, ela não tenha planejado como é que ela vai executar. Estou vendo aqui no chat que meu áudio está travando. Desculpa, Ludmila, até me atrapalhei para poder ligar meu microfone e te avisar que está picotando. Gente, mas será que sem micro? Você está no cabo? Tô sim. Tá melhor agora? Não sei se é o microfone. Tá melhor. Vou ficar sem o microfone, então eu acho que pode ser o microfone que está... Tá bem melhor. Tá, eu vou voltar então um pouquinho, porque talvez tenha ficado confusa a minha fala, né? Eu vou falar, vou falar de ideação suicida e atos suicidas e alguns fatores, né, de proteção. E eu estava dizendo que a ideação suicida, ela é o pensar suicídio, né? São pensamentos suicidas. E uma pessoa, quando ela tem pensamentos suicidas, esses pensamentos, eles podem ser pensamentos passageiros, né? Ela tem uma vez ou outra e pode voltar a ter em outros momentos, ou isso pode gradativamente ir aumentando, né? Ela começa pensando de uma forma leve e isso vai ficando mais intenso e dando uma proporção maior. Esses pensamentos, eles podem ter uma passagem ao ato, né? Assim, a pessoa pode planejar o suicídio e até chegar ao ato, né? Então, esses pensamentos de acabar com a própria vida, né? E começar a planejar como é que pode chegar até o ato. Deixa eu desmover, botando aqui. Não melhorou? Eu não sei o que
fazer, porque eu estou conectado no cabo. Continua picotando, mas tenta falar mais devagar um pouco. E acho que está dando para entender, mas está picotando. Sim. Ontem eu fiquei sem internet, porque choveu muito aqui em Nova Iguaçu. E aí eu tive que ligar para a NET para restabelecer. Pode ser que seja isso, né? Não, agora melhorou. Você falou direto, não deu nada. Tá. Vão me avisando, tá? Eu tô vendo aqui o chat, se for avisando, eu paro um pouquinho, né? Tento ver se eu mudo de lugar aqui na casa, não sei. Então, a ideação suicida, né, são pensamentos que a pessoa tem de tirar a própria vida, né? E esses pensamentos podem surgir em desejos, né? E ficar apenas no pensamento, mas também pode passar ao planejamento, né? E não necessariamente pensar em tirar a vida e planejar tirar a vida significa necessariamente tirar o ato, né? Então, o ato suicida, ele tem a ver com expectativas, né? E uma pessoa pode ter um ato e suicídio, mas não conseguir. Isso é um alerta porque as pessoas que tentam, elas têm uma probabilidade de tentar em outros momentos, né? Elas têm uma probabilidade de, se não conseguir chegar ao ato em si, ela pode se planejar para que esse ato aconteça. E pensando no fator de risco, né? A depressão é o fator de risco que está mais associado à ideação suicida e a atos suicidas. Então, é importante estar muito atento a esses sintomas que podem ser sintomas depressivos. E é claro que a rede, né, o suporte social, o suporte afetivo, pode perceber algum comportamento, não talvez do suicídio, ou do ato suicida, ou da ideação suicida, mas de algumas formas de depressão. Outras coisas que podem estar associadas à ideação suicidas é o abuso de álcool e outras drogas, transtornos de humor, né? Problemas comportamentais, distúrbios de personalidade, relações familiares, divórcio, conflito na família, né? E é importante também a gente ressaltar que o ato suicida já é considerado um debate, né, uma questão de saúde pública. Então, é importante a gente entender que é um problema também de todos nós. Todos nós devemos estar envolvidos nessa pressão, nesse trabalho de tentar e entendendo e induzindo que os atos sejam, de fato, cheguem a termo, né? As pessoas cheguem a cometer o suicídio. Ludmila, essa última parte você falou picotou bastante. Eu não sei o que acontece. Tá. Às vezes eu acho que se você não se mexer, são fantasias minhas. Espera aí, Edna, eu vou fazer o seguinte. Eu tô com um cabo aqui num quarto. Eu vou para perto, não sei se eu ficar perto do roteador melhora. Não, com cabo não faz diferença. Não faz, né? Então... Só se você tivesse um cabo mais curto. Eu tenho um lado. Lá onde você vai. Eu posso ir para lá. Pode tentar, então. Eu vou desligar aqui se o cabo lá for mais curto. Só para eu me deslocar. Tá bom. Ou desligar a câmera, o Tarcísio falou também. É uma outra opção. Sim, eu desliguei a câmera. Será que está melhor? Parece que sim. Então, eu vou ficar por aqui com a câmera desligada. Bom, então eu vou falar assim com a câmera desligada, que eu acho que melhora. Bom, qual a parte que eu falei mais claramente, Edna, para eu retomar um pouquinho? Você estava falando dos fatores de proteção e dos fatores de risco. Talvez começar pelo fator de risco, que é a depressão, né? Sim, isso. Eu estava dizendo que um dos maiores fatores, né, de risco
um fator que está fortemente associado ao suicídio é a depressão, né? E que talvez a gente não consiga, nas nossas convivências diárias, nas nossas relações, perceber ideação suicida ou auto-suicida. Mas a gente pode, talvez, perceber sintomas, né, de depressão. E isso já pode ser um forte aliado para que a gente consiga dar algum suporte para essa pessoa. A Camila está dizendo que está muito ruim. Eu vou, então, me deslocar lá para perto para ver se melhora. Só um minutinho. Está bem. Faz parte daquilo que a gente não controla. O que a gente controla agora é todo mundo respirando, que vai dar tudo certo, vai melhorar. Sim, Tarcísio, os desafios da tecnologia atualmente são uma forte fonte de estresse, né? Que a gente pode fazer alguma coisa, às vezes não funciona, né? Está todo mundo usando a internet e às vezes essas complicações são por muitos usos, né? E falta de recursos na rede. Sim, a mudança do tempo também interfere. A mudança do tempo interfere na rede da internet e no nosso humor. Esses dias cinza que tem feito no Rio de Janeiro são muito característicos de um humor mais para baixo. Não sei se vocês têm percebido isso. Gente, eu voltei, estou aqui na sala, mudei de lugar. Tá bom. Já conectei aqui, vamos ver se melhora. Ok, nós conversamos um pouquinho aqui sobre os fatores que não controlamos e aquilo que interfere e não funciona, como a rede, a chuva, os dias cinzas que afetam o nosso humor. Mas que bom que você conseguiu. E a gente tem que dar uma respirada, uma relaxada para fluir, né? Senão não flui tão bem. Isso a gente pode controlar, respirada. Isso. Eu estou aqui falando com vocês e exercendo a minha respiração. Bom, vou voltar um pouquinho, falar então eu estava falando da depressão, tá? Que a depressão é um fator de risco que está muito associado, que está fortemente associado à ideação suicida. E que nem sempre a gente vai conseguir identificar uma ideação suicida ou um ato suicida, porque a ideação tem a ver mais com os pensamentos, né? E com o planejamento. Mas se a gente identifica alguns traços depressivos, né? Algumas características de depressão, isso já pode auxiliar no processo de condução, de tratamento daquela pessoa, ou até algum tipo de intervenção, né? Outras patologias que também são frequentemente associadas à ideação suicida e a atos suicidas, passa pelo uso de álcool e outras drogas, né? Transtorno de humor, problemas comportamentais, distúrbios de personalidade, né? Então, e eventos familiares também, né? Então, às vezes, divórcio, né? Morte, algum luto na família. Acho até que isso está no próximo slide, Edna. Se você puder passar, eu te agradeço. Então, está até aí, psicologia parental e familiar, né? Que a psicopatologia parental e familiar. Que a psicopatologia parental é um fator de risco, né? Comprovado para ideação suicida, né? Tentativas de suicídio e suicídio, de forma mais acentuada na adolescência. Né? Isso, como eu estava falando anteriormente. E aí as famílias de jovens suicidas são frequentemente caracterizadas por alguma estrutura disfuncional,
né? Onde apresentam ali uma alta rigidez, uma autoridade excessiva, expectativas que são colocadas, que são muito rígidas, que não abrem uma possibilidade de serem flexibilizadas, falta de comunicação e de um diálogo, escassez de redes de apoio, né, suporte afetivo, suporte emocional, e aí isso vai gerando padrões de insegurança, que pode levar à ideação suicida. Outras coisas que também estão relacionadas são maltratos na infância, abuso físico, abuso sexual, instabilidade familiar, como morte, divórcio, eu acho que eu comentei isso um pouquinho no slide anterior, né? Um excesso de controle ou uma permissividade onde tudo pode, não se estabelece limites, e isso vai gerando conflitos familiares que podem também contribuir para a ideação suicida. E muitos eventos estressantes seguidos, né? Muitas coisas que geram estresse acontecendo de formas seguidas, né? Onde a pessoa não consegue ter um tempo para lidar com esses eventos e ela vai se sentindo atropelada por tantas coisas, né? Por tantas questões e por tantos eventos estressores ao mesmo tempo. Porque o estresse também é um fator de risco, né? É um fator que leva à ideação suicida e a planejamento de atos suicidas. Pode passar, por favor. E aí, como eu estava dizendo, algumas críticas que são excessivas, né? Elas geram esses fatores que são estressores, né? Então, você ralhar, repreender de forma severa, ter um tom de voz, né, elevado, fazer críticas que são críticas, que não dá possibilidade ao outro de contestar, ou de debater, ou de se justificar, de se explicar, né? Censurar em voz alta. Isso tudo vai gerar uma ruminação e que pode levar, né, a uma ideia de que resolver aquela situação tem a ver com planejar o suicídio, né? Pensar em atos que podem levar ao suicídio. Sim, Ludmila, só gostaria de complementar essa ideia, né, que eu estava falando antes, que esse processo de autorregulação que a gente aprende na família, se esse contexto é o da crítica excessiva, né, a gente tende a internalizar esse contexto da crítica excessiva internamente, a gente começa a fazer isso com a gente mesmo. Então, você começa a se criticar, mas você é todo errado, você não tem jeito, ou você fez aquilo errado, você sempre vai fazer errado. Então, são processos de pensamentos negativos e que são relacionados também como fator de risco para a tentativa do suicídio, a ideação, a tentativa e o suicídio propriamente. Quando eu coloquei aqui aos 15, foi só para sugerir um filme, mas que acaba que está errado, é 15 anos e meio, o nome do filme, é um filme francês, e de fato não vai falar de suicídio, mas fala de como que esses processos interacionais afetam o nosso bem-estar, e aí é de uma forma bem humorada. E aí a gente pode também pensar, assim como tem alguns fatores, né, que contribuem para uma ideação suicida, para o planejamento do suicídio e até o ato, né, do suicídio, a gente também tem fatores que são protetivos, né? E aí, na família, né, assim, porque também fica parecendo, quando a gente fala, né, talvez possa ter parecido, que como se a família trouxesse só fatores que vão favorecer, né, a ideação suicida. Mas a família também, ela é um lugar de proteção, né? Então, uma maior coesão familiar, uma ligação, né, mais positiva entre pais e filhos, um tempo destinado à convivência, né? Destinado a discutir expectativas que podem ser acadêmicas, uma percepção na transformação, porque a adolescência
por ser uma fase do desenvolvimento onde tem um índice muito alto de ideação suicida e atos suicidas, é uma fase também de transição, em que está ali atravessada por fatores que são emocionais, que são biológicos, que são psicológicos, e se a família também tiver, né, atenta a essas transformações, isso também pode gerar fatores de proteção, né? Então, uma maior escuta, uma atenção, um acolhimento para algumas demandas, né? Às vezes, fatores estressores, a pessoa está triste por algum motivo, pode perder o emprego, pode não se sentir acolhida. E quando você tem um acolhimento e uma abertura para essa escuta, isso tudo pode ser considerado um fator de proteção que evite uma ideação suicida e até o planejamento do suicídio. Uhum. Um dos fatores também, quando fala de primeira pessoa, é o modo como você fala na situação do conflito, porque é muito comum você apontar o erro do outro, né? E aí você fala na terceira pessoa, que é você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro. Então, um fator que ajuda a comunicação e ajuda também a gente a entrar em consciência da nossa experiência emocional é dizer na primeira pessoa: eu me senti assim quando você fez isso. Ok, eu posso fazer uma relação com o que a outra pessoa fez, mas é preciso que eu possa entender que experiência eu tive, e para que a comunicação se efetue de uma forma clara, em vez de acusar, eu possa também falar, eu possa, né, sobretudo, falar como eu me sinto. Desculpa, Ludmila, não sei se você queria falar mais alguma coisa. Não, acho que era isso. Acho que agora é o Fábio, né? Sim. E, Edna, conseguiram me ouvir assim com mais clareza agora? Sim. Eu acho que está associado ao meu microfone. Eu deixei meu microfone aberto e aproveitei e fiquei falando. Porque toda vez que eu desligo meu microfone, piora. Não sei, fantasias minhas. Acho que é a necessidade de eu ter algum controle. Eu vou desligar o meu para garantir aqui, tá? Vai lá, Fábio. Eu estou aparecendo aí na tela? Sim. Tá. Então tá. Então, gente, primeiro prazer, né, de estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem também. Qualquer coisa é só falar aqui no chat também. Pode... Isso, sumiu aí o slide. Eu vou falar um pouquinho da família e transmissão geracional. Pode parecer até um palavrão para quem não conhece essa palavra, mas é uma coisa bastante comum que acontece com todos nós, né? Transmissão geracional significa simplesmente a transmissão de crenças, de comportamentos, de emoções, de valores. É tudo que é transmitido de uma geração para outra, né? Então, esse é um ramo dentro da psicologia de família, né, que a gente estuda, né? Eu, por exemplo, estudei isso no meu mestrado, e tem tudo a ver também com a questão familiar e faz uma interface com o suicídio. Porque quando a gente pensa no indivíduo, né, a gente tende a olhar o suicídio como uma questão muito individualizada, culpabilizando a pessoa, de achar que a pessoa foi fraca por não resistir ou de não ter procurado ajuda. E a gente, dentro, né, do nosso campo da área da família, a gente tende a ampliar um pouco esse olhar, né, do indivíduo para o seu contexto. Então, a gente entende que a identidade do indivíduo ele também é construída dentro de uma família, né, a partir de um legado e de uma história familiar. Quando a gente nasce, né, a gente já nasce dentro de uma família que já está situada dentro de um contexto, né, ou um contexto de relação socioeconômica, com situações talvez de migração, vivenciando histórias, né, anteriores a gente. E quando nós nascemos, aquilo já está posto, né? Então, existe até uma frase que eu gosto muito da transmissão geracional, é que a gente é herdeiro e prisioneiro de uma história familiar, né? Então, aqui nessa figura aqui do lado, a gente consegue perceber aqui, né, a pessoa tá em self espiritual, né, que é até uma visão da psicologia de entender a pessoa dentro da sua espiritualidade, depois intrapsíquico, corpo, família nuclear, extensa, amigos e comunidade, cultura,
sociedade mais ampla e ecologia. Isso tudo, né, são vários níveis que afetam o indivíduo. Então, eu gosto muito de apresentar essa figura para demonstrar que nós estamos inseridos dentro de um contexto, de uma realidade que é maior do que a gente, né? E a gente vai, né, fazer parte, né, ao mesmo tempo a gente é produto dessa sociedade e produtor, né? Porque a gente também influencia nesse meio, que é uma visão do pensamento que a gente chama de sistêmico. E aí, o suicídio também, ele é uma questão que ela é multicausal, né? Por isso aqui embaixo eu coloquei o modelo biopsicossocial, porque ele tem a parte biológica, né? Nós herdamos muitas questões ligadas ao fator genético, né? A questão do temperamento, de ser mais introvertido, mais extrovertido, questão do humor, também isso tem grandes fatores genéticos. Outras questões, como psicopatologias também, né? Existe uma predisposição. Hoje existe também um campo na ciência que é chamado epigenética, que tende a estudar, e ele está crescendo bastante, né? Os fatores genéticos mais em contato com a sociedade, né? A gente, por exemplo, uma questão que é muito estudada é o ato de fumar, né? Quanto que o fator de fumar ele poderia levar a uma predisposição ao câncer. Então, tem um fator genético que é herdado, mas se você começar a fumar, né, ao longo da sua vida, isso também pode alterar o seu DNA, né? Então, seus herdeiros também podem ganhar uma predisposição. Então, isso tudo está interligado, né? Os fatores genéticos e os fatores ambientais, que a gente fala, além da epigenética, também a questão da aprendizagem, né, o caráter. E quando a gente é criança, né, a gente tende muito a se colocar numa situação em que existe uma família que responde pela gente, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, né? E adquirindo outros modelos, né? Outros modelos dos colegas, de outras famílias. E aí, ao longo do tempo, a gente tende até a colocar em xeque os nossos próprios modelos familiares, né? Eu estudei no meu mestrado, por exemplo, o conceito de diferenciação de self. O que significa com diferenciação de self, né? É o que eu falei, quando a gente nasce com meio indiferenciado da família. E ao longo de toda a nossa vida, a gente vai tentando equilibrar, né, esse fator de proximidade com a família, o vínculo afetivo, a questão do suporte e também a questão da individualidade, né? A gente vai aprendendo a se diferenciar da nossa família e desenvolver nossa identidade de um modo mais autônomo. Então, os fatores psicológicos também eles são desenvolvidos ao longo do desenvolvimento. Então, voltando a esse gráfico aqui embaixo, a gente percebe essa setinha horizontal aqui, que é o tempo, né? E aqui é a vida de todo mundo, que são os fatores de desenvolvimento, que leva em consideração toda os ciclos de vida, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui assistindo, a maioria das pessoas são jovens, né? Até pelo caráter do grupo do DERA, são pessoas jovens. E dentro do nosso desenvolvimento existem fatores que a gente chama de estresse horizontais, principalmente as transições de ciclo de vida. Então, por exemplo, eu estudei no meu mestrado a questão da saída de casa, né, dos jovens, que hoje cada vez mais é uma saída mais tardia por diversos fatores. E essa é uma transição que ela é um momento muito estressante, tanto para a pessoa, né, que tem a intenção de sair de casa, quanto para a família, né, que vê aquele núcleo, né, familiar, aquele ambiente, né, de contato físico, aquilo também se dissolvendo. Então, cada transição, a paternidade é uma outra transição, né, que vai incluir um novo membro, cada transição dessa é um momento de estresse. E isso, cada família tem um modelo, cada pessoa vai desenvolver um modelo para conseguir lidar com esses estresses. Estresse acontece. E, voltando também aqui ao gráfico, esses fatores de estresse verticais é aquilo que é herdado, que a gente aprende com a nossa família a como lidar com esses estresses. E também dentro do contexto. Então, por exemplo, uma família que vive em contexto de pobreza ou no contexto de racismo, de violência, ela acaba passando para os seus membros, né? Acaba passando para as próximas gerações algumas maneiras de lidar com aquilo, e aquilo acaba sendo um modelo que vai sendo repetido, né? Às vezes até mesmo inconsciente.
Então, até às vezes, gerações que a gente não teve contato, né, a terceira geração, a quarta geração, existem coisas que a gente pratica, que a gente vivencia, que a gente se comporta, que é muito parecido, né, porque aquilo vem ao longo das gerações. Na família também a gente aprende a se comunicar, né, e a dar sentido às experiências vividas. Isso é um processo contínuo. Então, por exemplo, uma situação específica que eu gosto muito de trazer aqui para o nosso exemplo, né, em relação aos jovens, é a questão da aceitação da sua orientação sexual, né? Quando ela é diferente de uma orientação heterossexual, isso acaba sendo uma situação de muito estresse para a pessoa, né, que vai comunicar com a família, de saber se vai ter aceitação ou não. Às vezes, por narrativas, né, anteriores, aquela comunicação é mais difícil ainda, e aquilo acaba podendo se tornar um processo de um sofrimento muito grande, que ele não vê a família como propensa a receber aquela informação, né? Ao mesmo tempo, isso para a família também pode ser uma questão que vai gerar um certo conflito por a pessoa romper com certos padrões de acordo com a família, né? Então, até o Tarcísio falou aqui no chat, né, a questão da vida religiosa. A gente vai conversar um pouquinho mais no final, mas quando existem valores, né, o valor religioso e um valor que entra em choque com aquela questão religiosa, isso para a pessoa que está vivenciando é um momento de bastante sofrimento, né, quando não encontra na família esse suporte para lidar com certas situações. E cada cada fase do ciclo vital, existem momentos estressantes. Por exemplo, em outras culturas, o momento da terceira idade, né, a quarta idade, as pessoas muito alta a taxa de suicídio entre idosos, né, por conta dessa falta do abandono, do acolhimento. Então, isso também se dá muito no modo como a família se mostra aberta, constitui todos esses valores em relação ao autocuidado e ao cuidado contínuo, né? Então, mesmo quando a gente vai, dentro da nossa família, romper com um certo padrão, esse padrão é sempre a referência, né? Então, por mais que a gente vá negar uma questão, né, dos valores ou comunicar aquilo, buscar suporte, o valor está sempre num plano anterior, né? E aí a família, né, a Ludmila falou, a Edna falou, a família funciona como a primeira rede de suporte, né? Desde que nós crescemos, estamos entrando numa família, a família é a primeira rede de suporte, né? Onde a gente vai adquirir os nossos primeiros vínculos, nossas relações positivas, o nosso sistema de apego, né? Então, por isso que é muito importante a gente tratar o suicídio também dentro do âmbito que foge do individualizante, né? Tratando o âmbito familiar, porque é onde exatamente as pessoas buscam o primeiro apoio. Às vezes não é possível ter esse apoio na família, né? Então a gente vai passar para as redes mais amplas, né? Que é a família extensa, os amigos, a comunidade, a cultura. É muito importante a gente ter sempre redes de apoio e não se isolar quando nós estamos percebendo uma situação de vulnerabilidade, de sofrimento, né? Então, a questão do suicídio sempre tem que ser tratada de um modo multidimensional, né? Porque é muito comum da gente perceber, às vezes entender na nossa família de não ter aquele suporte. Então, a gente precisa ter suporte em algum outro lugar, que seja dentro na busca de uma ajuda psicológica, de uma ajuda médica, né? E a família, né, dentro desse conceito de transmissão geracional, ela apresenta muitos modelos de repetição nos enfrentamentos das crises e nas próprias crises. Então, dentro da teoria de transmissão geracional, existem alguns temas, né, que são muito comuns a gente estudar. Por exemplo, o abuso de drogas. É comum, quando tem um membro que tem abusado de drogas, ter na história familiar outros membros que também vivenciaram, que passaram pela mesma situação, né? A questão da violência doméstica também é um outro tema que acontece com muita recorrência. E como a família vai vivenciar isso, ele é um modelo, né? As pessoas tendem muito a buscar modelos na família, e esses modelos também estão internalizados por essa transmissão geracional. O suicídio também é comum a gente perceber, existem padrões de suicídio em uma história familiar, né? Então, às vezes a gente fica meio
ignorando a nossa história familiar, mas é importante saber como a família lidou com aquela situação anteriormente e buscar comunicação, né? E aí uma outra questão também que eu trago aqui é a questão do que é a família, né? A gente tende muito a pensar a família como uma questão sanguínea, né? E não necessariamente, porque a família também é uma questão simbólica, que tem a ver com uma representação afetiva. Então, se eu perguntar o que é a família, cada um de vocês provavelmente vai me dar uma noção de família que tem a ver com sua própria vivência, com sua própria experiência afetiva. Então, alguém vai trazer um avô, uma avó, outro vai trazer a sua família nuclear, pai e mãe, outro vai tirar um pai ou uma mãe porque não tem contato, vai inserir algum membro da família que não tem nada a ver com a ordem consanguínea. Então, a família também é uma ordem simbólica. Cada um vai definir a sua própria família a partir das suas redes, né? E também não necessariamente dentro de um contato físico, dentro de uma mesma casa, né? A família, ela pode estar fora da casa. Isso até para o contexto de pandemia, né? Que a gente se vê muito isolado dentro do mesmo ambiente físico. É claro que o contato virtual, né? Ele não substitui o contato próximo. Mas nesses momentos, né? Que às vezes não é possível, ele pode atenuar alguma necessidade a gente tem necessidade de apoio, de conversar, contato social. Então é importante entender quem é a nossa família, quem é o nosso grupo de apoio. Essas questões que eu quis trazer um pouco para esse contexto, né, da transmissão geracional e para a família dentro do contexto do suicídio. Pode passar, Edna, por favor. E aí eu trago algumas questões para a gente refletir e talvez a gente possa retomar isso ao final da apresentação, de perceber na nossa vivência, dentro da nossa própria família, se a gente percebe como as famílias estão, como as pessoas estão à nossa volta, né? Hoje a gente vive uma sociedade cada vez mais individualizante, em que as pessoas não se sentem muito à vontade para falar as coisas em família, né? Cada um no seu ambiente da casa, se fechando, não procurando rede de família. Isso já é um sinal, talvez, né, de que as pessoas precisam de um apoio. Então é uma reflexão. Será que a gente consegue perceber dentro da nossa rede, né, como que as pessoas estão? A gente percebe algum sinal, algum isolamento, que as pessoas estão precisando de ajuda? A gente se coloca disponível também? A gente procura saber como as pessoas estão? Será que a gente também, se a gente tiver uma situação de vulnerabilidade, a gente busca ajuda na nossa família? A gente busca contato? Ou a gente tem aquele esquema que a Edna falou da evitação, de não é um assunto que possa ser tratado em família, então isso vai ser tratado num outro núcleo, né? São questões que a gente precisa sempre estar levantando. E também não é só perceber, né? Às vezes a gente percebe, mas a gente deixa isso um pouquinho de canto. A gente está aberto para conversar sobre as dificuldades, a gente pode ajudar de alguma forma, né? E a partir da recepção de alguma coisa que é difícil para a gente tende a aceitar essas diferenças no modo de se olhar, de se viver a vida, que é diferente da gente, que é o sentido de acolher alguma dificuldade, de às vezes poder ouvir, de poder dar apoio sem julgar, né? Isso tanto da gente poder falar para o outro, como receber aquilo do outro, né? São situações que facilitam, que fornecem um apoio para pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, né? Então, no geral, será que a gente tem se mostrado disponível para o outro? Será que a gente é visto para o outro também como um contato de apoio? Será que tem alguém lá do nosso lado, né, que talvez precise de uma ajuda e a gente possa, mesmo que seja uma coisa pequena, né, mas nos colocar disponíveis para ouvir, para escutar dentro das nossas possibilidades? Será que a gente, se a gente está em sofrimento, a gente também está se mostrando disponível para ajuda do outro, né? São questões que ajudam a gente a pensar um pouquinho de como atenuar esse sofrimento e talvez prevenir uma situação de suicídio, né? Então eu espero que a gente consiga, né, ter um tempinho no final para conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Acho que agora a Edna vai continuar, né, a outra parte da apresentação.
Sim, então, nesse sentido que o Fábio estava falando, que é essa abertura para o outro, a gente precisa desenvolver também isso internamente. Uma das formas, né, da gente ter essa conexão com o outro de uma maneira positiva, generosa, é a gratidão, né? Então, essa frase, dessa ideia, né, de que a gratidão é uma carta de amor que enviamos ao universo. Então, é uma sensação também de estar conectada com um todo, né? E de não se sentir à parte, de se sentir incluída numa situação que é benéfica, né? Então, ela é uma experiência emocional. Algumas vezes a gente pode viver no sentido da educação, fomos socializados para dizer obrigado, obrigada, mas isso, a gratidão é um pouco mais do que isso, é um pouco mais de você saber, no sentido do pensamento, que você tem com algumas pessoas que te fizeram bem e você agradece, que você tem situações que foram boas e você agradece. É uma sensação de gratidão e por isso também ela se vincula com uma sensação de amor. Por isso que ela é uma carta de amor, né? E, nesse sentido, a gratidão ela é um fator protetivo para o suicídio, porque o suicídio é um tipo de experiência emocional, como a gente já falou, que está muito ligado à depressão, está muito ligado a sintomas de ruminação, de pensamentos negativos, muito ligado também ao passado, né? A rememorar as experiências que foram negativas e repassar isso constantemente e ter uma perspectiva de futuro que é negativa, né? Então, a gratidão ela é uma experiência emocional que ela não está vinculada ao futuro, né? Você não agradece por nada que vai acontecer no futuro, você agradece pelo que já aconteceu. Então, ela é uma forma de você olhar para o passado de uma maneira que te vincula positivamente com as experiências que já foram vividas. É claro, como a gente já falou aqui, a gente sabe que tem experiências que são negativas, a gente não está negando isso, mas é como se a gente pudesse colocar na balança que na nossa relação familiar, na nossa relação fraterna, na nossa relação social, a gente pudesse identificar essas situações de gratidão e ter um olhar para o passado que trouxesse para a gente essa energia da conexão das coisas boas que nos fizeram, né? E isso leva a uma abertura maior para o outro, para a vida, traz uma maior energia para o futuro também. Então, como uma memória afetiva, né, a gratidão ela é uma conexão com a generosidade. As coisas boas que eu recebi, eu reconheço, e eu posso, dessa forma, contagiar outras pessoas, reconhecendo que é possível ter um tipo de relação baseada na generosidade, né, na boa vontade, na disposição, na disponibilidade para o outro. E agora eu queria convidar vocês para fazer um exercício. Vocês topam? Alguém não topa? Vamos fazer um exercício? Vocês podem usar a reação do Zoom. Ok, acho que ninguém disse que não topa. Então, a ideia... Vou parar de compartilhar um pouco. A ideia é que a gente possa... mesmo que a gente esteja cada um no seu canto, na sua casa, a gente possa fazer isso junto. Inicialmente, vamos fazer de uma forma individual. Então, eu pedi para vocês localizarem como é que vocês estão sentados, a posição do corpo, se estão deitados, localizar e se ajeitar. Perceber qual é a melhor posição para estar agora. E eu vou pedir para vocês fazerem 3 respirações profundas, que são 3 respirações diafragmáticas, em que você sente a barriga subir e descer. Cada um no seu ritmo faz 3 respirações profundas.
Se for mais confortável, feche os olhos. Agora eu quero pedir para que você abra os olhos, se você fechou, gentilmente. Olhe para o seu redor. Identifique um objeto, qualquer objeto. Um objeto que traga a você uma lembrança de gratidão. Pode ser uma gratidão a você mesmo, pode ser uma gratidão a uma pessoa com quem você convive, ou uma pessoa distante, ou uma pessoa que já se foi, ou uma situação que esse objeto te lembra. Pega nesse objeto. E sente essa experiência de gratidão enquanto você está com esse objeto. E deixe essa experiência emocional vir até você. Veja como ela te faz sentir. Que sensações corporais você tem. Que emoções aparecem. E pode dizer obrigado, obrigada, eu agradeço, eu agradeço. Ok? Depois nós podemos falar sobre como vocês experimentaram. Se vocês experimentaram essa sensação de generosidade e de abertura para o outro. Então, terminando, o que a gente trouxe é para ressaltar a importância da conversa. Ainda que não tenhamos controle sobre tudo que vivemos, a gente tem esse recurso à mão. O recurso de estar junto, de conversar, de identificar as nossas emoções, poder falar sobre elas. Isso ajuda a nossa construção do self, né? Porque é num contexto de acolhimento, de reconhecimento da experiência emocional de cada um, que a gente se sente fortalecido para ser quem se é, né? Então, o Fábio falou da questão da orientação sexual, né, que muitas vezes não tem acolhimento. O Tarcísio no chat mencionou a questão da religião, que muitas vezes não tem acolhimento, ou a questão do racismo, que também vi que o Tarcísio mencionou. Então, situações que quando você pode falar com alguém, conversar com alguém, falar de como você se sente, isso te ajuda a se desenvolver. Desenvolve a sua autoconfiança, transmite noções de valor e tem efeitos na saúde física e mental. Então, para continuarmos com essa temática, a gente programou falar sobre perdas na pandemia. Quinta-feira agora, 19 de novembro, nós vamos fazer um grupo de discussão e as inscrições estão aqui, o link para vocês poderem participar. Tá? E depois a gente vai fazer um grupo psicoeducativo com a mesma temática a respeito das perdas na pandemia, em que a gente vai trabalhar a regulação emocional e as sensações corporais, que vai ser no dia 23 de novembro, às 17 horas. Aqui o link também para inscrição.
Essas são as nossas referências. Ah, eu esqueci de colocar, mas já fizeram também a divulgação da nossa próxima live, que é semana que vem, que é justamente uma live sobre gratidão. A gente só vai falar sobre gratidão na semana que vem. Então, esses são os nossos contatos, o e-mail, o endereço para o Facebook, para o YouTube e o Instagram. Então, agora nós podemos conversar. Quem tiver dúvidas, comentários. Esses grupos são para universitários. A gente não está fazendo restrição de idade, mas são para universitários. Então, estamos à disposição. Quem quiser falar também da experiência de gratidão, do exercício que a gente fez, ou qualquer dúvida, qualquer comentário para a gente conversar. Aí pode ligar a câmera para a gente poder se ver, né? Ligar o áudio. Olá, boa tarde. Boa tarde, Tarcísio. Meu nome é Tarcísio, sou estudante de psicologia da UNEABEL, sou aluno da professora Ludmila. Oi, Tarcísio, que bom te ver aqui, gostei. Sim. Eu achei muito interessante um momento da fala da professora Ludmila, que aí me lembrou, eu até citei aqui, né, o filme Prayers for Bob, né? Orações para Bob. Uhum. Que é justamente a questão do suicídio na juventude, né? E ainda cruzando com o assunto da homossexualidade. E o que me chama a atenção nesse filme é que ocorre um suicídio, né? E depois a mãe, com uma culpa muito grande em função do suicídio do seu filho, começa a realizar uma mobilização muito grande em prol da luta LGBTQIA+. Uhum. E é muito interessante essa questão, né, familiar, de perceber a dor de um jovem que está passando por questões de conflito e às vezes não se sentir aceito no seu ambiente familiar, nos grupos onde ele passa. E aí, quando essa família percebe essa questão, né, percebe essa negligência, o suicídio já pode ter acontecido. Então, acho que é um recado muito importante para a gente ser mais atento aos jovens, né? Perceber o quanto, às vezes, nós colaboramos com a não aceitação da presença dele. Muitas vezes nós não o acolhemos da forma que deveríamos e contribuímos para essas demandas. Olá, Fábio. Uhum. Oi, Tarcísio, tudo bom? Tarcísio já conhecia, também não sabia que Tarcísio era aluno da Ludmila. Ah, tá. E prazer tu estar aqui, Gente, Tarcísio. muitas coincidências aqui, hein? É, coisa boa. O universo psi é imenso e a gente está sempre se cruzando, né? Que bom, né? Prazer. Obrigado aí, Tarcísio, pela tua participação e teus comentários, tá? Está enriquecendo muito aqui a apresentação. Então, Tarcísio, vou aproveitar essa intimidade que você tem conosco, por tabela, já foi comigo também, né? Você fez a experiência da gratidão, o exercício, como é que foi para você? Eu fiz. Realmente é interessante, né, essa sensação de se conectar com alguém, né, através de um objeto, a lembrança que nos traz de alguém e que nos faz experimentar esse sentimento de gratidão, né? Uhum. Porque realmente, assim, quando se fala em suicídio, é muito importante que a pessoa que tem a ideação suicida se sinta amada. É muito importante, de fato, que ela sinta que existem pessoas que se importam com ela. E o sentimento de gratidão, ele é um sentimento que nos ajuda a manter os nossos pés, né, no chão, nos ajuda a manter viventes nessas experiências, né, no qual nós aqui estamos. Faz com que a gente se desligue desse pensamento de buscar se esquivar de uma dor que está sentindo. Então, acho que eu senti como uma experiência muito importante, muito válida para isso. Sim.
pés no chão é uma boa ideia, né? Porque tudo isso que a gente falou aqui desorienta a gente, desorienta na nossa capacidade de localizar espacialmente. A gente fica meio tonto, né? As perdas que a gente sofre, né? Quando a gente tem notícia do pior que aconteceu, a pessoa tentou e se foi. Então, tudo isso deixa a gente muito desorientado. E esses fatores protetivos que a gente trouxe pode parecer assim, coisa assim, né, é ver a vida cor-de-rosa. Mas a vida, a gente sabe que não é nada cor-de-rosa. A vida é difícil, né? E a gente precisa desenvolver esses recursos para lidar com o que a vida trouxer para a gente. Não que a gente vai poder escolher muito, não, né? Ninguém escolheu a pandemia. Tem coisa acontecendo para todo mundo, é a pandemia, né? E está todo mundo tendo que se adaptar e encontrar seus próprios recursos para fazer isso, né? E eu tenho observado que isso gera muita desorientação, porque a gente não está conseguindo planejar a vida, a gente não tem mais a mesma rotina, a gente achou que isso ia passar logo, né? E às vezes a gente achou, não, eu vou me acostumar com essa vida, e depois aí tem um pessoal que diz que não, já passou, aí volta à vida normal, como se nada tivesse acontecendo, né? E que isso também é uma característica evitativa da experiência, embora a gente possa até calcular os riscos que vai correr numa situação como essa, do quanto que a gente vai sair mais de casa, cada um pode tomar essas decisões tomando cuidados, né? Mas é uma situação em que essa ideia de botar os pés no chão é encontrar de novo uma orientação, né? E são várias vezes na vida que a gente precisa fazer isso, encontrar de novo uma orientação, e por isso a gente precisa botar os pés no chão para sentir segurança. A gratidão pode ser uma dessas formas. Juliene, como vai? Vou bem. Tá dando para ouvir? Sim, Deu? sim, sim. Agora deu, né? Uhum. Tudo bem. Não, assim, eu sempre gosto, enfim, sempre gosto de trazer um tema a mais, né? Uma questão a mais dentro do assunto. Sim. Essa é a minha característica, apesar de às vezes ser mal interpretada. Mas tem a questão do suicídio que é decidido mesmo, de forma consciente, né? E tem um filme na Netflix que é O Vazio do Domingo, que fala disso, né? Do suicídio que foi decidido pela filha e a mãe ajudou, né? No fim da vida, porque a menina tinha uma doença incurável, né? E em outros países existe, né, o suicídio assistido, quando a pessoa tem uma doença incurável, que vai dar muito trabalho para os outros. Eu também já vi um filme sobre isso, mas agora não me vem a lembrança, o nome do filme. Mas em que a pessoa tinha uma doença em que ela era degenerativa, né? Ela ia acabar dando muito trabalho para os pais, e ela decidiu pelo suicídio assistido, né? Em que os profissionais vão até a casa da pessoa, dão uma medicação e ela morre, né? Eu acho que é uma questão interessante, né? De quando a pessoa decide, de forma consciente, pensada, né? Sobre o fim da vida dela. E eu já atendi um paciente que ele não se suicidou até hoje. Eu não atendo mais ele, mas eu conferi no Facebook dele. Ele não deu cabo ao que ele queria, mas ele tinha ideação suicida. E, enfim, porque ele não aceitava a história de vida dele de jeito nenhum, né? E tinha muita dificuldade de trabalhar essa história, né? E ele interrompeu a psicoterapia dizendo que era isso mesmo que ele queria, né? Ele não tinha coragem de fazer o que ele, enfim, ele era desenhista industrial, foi demitido aí nessa onda de demissões, né, que a gente vem sofrendo desde 2016, não conseguiu recolocação à altura no mercado de trabalho, foi trabalhar como motorista de Uber.
Então, o que ele estava fazendo era o seguinte, não tomando os cuidados ao dirigir o carro que as pessoas tomam, tipo, não entrar em favela, entendeu? Escolher o passageiro, ele estava fazendo de tudo, torcendo para que alguém desse um tiro nele, entendeu? E assim, ele interrompeu a terapia dizendo que era o que ele tinha decidido. Sim. Eu achei por bem acatar a tomada de decisão dele, porque foi uma coisa pensada, né? Não foi um ímpeto. É isso. É para pensar. Sim. É para pensar. Por isso que a gente começou falando das coisas que a gente não controla, né? Eu acho que a gente pode ter assim, várias ferramentas, a gente pode apontar para os recursos, para os fatores que são protetivos, mas isso não quer dizer que a gente vai amarrar as pessoas e impedir delas tomarem decisões, né? E isso também vai dificultar que a gente compreenda. Nem sempre a gente compreende que decisões são essas, né? Outras a gente vai compreender em parte, mas enfim, não é uma temática fácil. E também tem essa ideia de que a decisão do outro me afeta de alguma maneira, não no sentido de que eu tenha que dizer para ele como ele vai viver, mas de como eu quero viver, né, diante dessa decisão. O que eu quero fazer com a minha vida, né? E isso não é muito fácil, não. Para a gente ouvir isso enquanto profissional e não colocar as nossas questões morais, né? Os nossos é difícil, mas a gente tem que respeitar, né? A decisão do paciente, principalmente quando é pensada, né? É feita de forma pensada. Uhum. O Evandro, que não é Evandro, que eu esqueci o nome, disse que um filme, sugestão, Como Eu Era Antes de Você. Yáscara também é um nome difícil de guardar. Yáscara, desculpa. Agora eu vou ver se eu consigo. Yáscara. Nossa, esse nome deve ter uma história, né? Um significado. Fico curiosa. O que mais? Alguma pergunta, comentário? Edna, eu gostaria de fazer um comentário. Do ponto de vista de alguém que tem um familiar que passa por esse tipo de momento e processo, eu acho que a gente se sente muito impotente. Acho que o sentimento é a impotência. E é um sentimento desesperador para quem conhece, quem convive com alguém que está em depressão ou que tem comportamentos suicidas. É um sentimento de muita impotência. E ouvir o que a gente pôde ouvir nessa tarde é tranquilizador, sabe? É renovador. Porque você falou sobre alguns fatores de proteção, como escutar, a escuta, a atenção, o acolhimento. E são coisas que a gente pode oferecer. Não são coisas impossíveis. Não é impossível fornecer uma escuta, uma atenção, um acolhimento. Sabe, isso me resgata desse sentimento de impotência. Saber que há algo que eu posso oferecer, há algo que eu posso fazer e me traz uma sensação de alívio e de gratidão. Queria só fazer esse comentário. Sim. Isso Edna. É bom. Edna, eu queria só comentar, né, que eu ouvi a Juliene e agora a Pamela, né? Foi a Pamela que falou, acho. Foi. E aí eu me lembro que quando a gente estava vivendo aquela experiência, né, assim, de recente, de a gente ter tido no nosso grupo, né, a Caterine, que cometeu suicídio, o quanto que foi difícil para todos nós, eu me lembro das palavras da Xênia, né, a Xênia não está aqui, eu não pude, mas são palavras que eu retomo e que me fazem, assim, pensar também nos nossos limites, né. E aí a Xênia escreveu para a gente, né, no grupo, dizendo que nem sempre a gente vai conseguir uma resposta, né, porque o outro, né, nos impõe um limite também, né, esse limite que a gente não pode atingir,
Né? Então, às vezes a gente, como profissional, estudante de psicologia ou psicólogos, a gente também fica achando que a gente consegue ultrapassar esses limites. E é o limite do outro, né? Então, ela tem um trechinho que ela diz assim temos nossos limites e o outro impõe a nós seus próprios limites. Dessa forma, somos potentes em muitos aspectos, mas impotentes em tantos outros, né? Especialmente no que diz respeito à escolha do outro. Assim. Eu acho que só para trazer um pouco essa consideração da Xênia, que foi tão importante naquele momento, eu acho que vai um pouco de encontro disso que a Juliane falou, né? Que a decisão do outro é a decisão do outro, e ao mesmo tempo que traz um conforto quando a gente entende que a gente também não vai dar conta de tudo isso o tempo todo, né? É interessante vocês falando, que fazer um comentário que vai de encontro com o que foi falado um pouco aqui, sobre limites, sobre a escolha do outro, né? E até sobre o caso que a Juliane trouxe. Eu lembro de uma aula no Instituto, né, da gente conversando sobre pessoas vivendo com HIV ou AIDS, né? E aí, sobre a escolha, né, dessas pessoas, às vezes, quando recebe o diagnóstico, algo do tipo, de não escolherem não tomar esse remédio, né? Não quero tomar o remédio. E aí, até que ponto isso pode ser associado como uma escolha de um suicídio, né? Porque a pessoa, ela inevitavelmente, ela está escolhendo não tomar um remédio, ela não vai se tratar. Então, eu lembrei desse caso que a Juliane trouxe dele, da pessoa entrando na favela, né? Sem tomar nenhum cuidado. Então, isso para mim ficou muito forte sobre a ideia da escolha, porque ao mesmo tempo você não força ninguém a querer tomar um remédio, né? E é a escolha da pessoa, né? O limite da pessoa, o seu limite enquanto profissional ali, profissional de saúde, de você orientar, né? Dizer que a pessoa tá ali falar sobre o remédio, sobre tudo mais, mas a pessoa tem o direito de escolher não tomar aquele remédio, né? E até que ponto isso pode ser visto também, né, como uma escolha de um suicídio, né? Porque, querendo ou não, aquela não tomada desse remédio, né, vai acarretar em uma série de fatores que vai desenvolver. Então, entra a questão de escolha, de saúde pública, de muitos fatores que são atravessados ali por essa escolha, por esse limite do outro também, né? Acho que ficou muito na minha cabeça isso conforme vocês foram falando. Eu acho que tem a questão da ortotanásia, né? É porque essas diversas mortes não são discutidas no Brasil por preconceito, né, do brasileiro, mas fora do país já é discutido e tem legislação própria e tudo, né? Mas a ortotanásia, né? É quando a pessoa descobre que tem uma doença e resolve não lutar contra ela. Tem até já assisti até um filme, acho que é argentino, não, espanhol, sobre isso. Ano passado eu perdi um colega de trabalho, né? Ele era vigia de um posto de saúde onde eu trabalhei, que ele estava com câncer e ele não falava para ninguém. Só depois que ele morreu que a gente descobriu que, na verdade, o que ele fez é que ele sabia, resolveu não lutar contra, né? Ele morreu. O que eu acho uma pena é que não foi... Ele não teve essa consciência de procurar ajuda e nem foi oportunizado a ele a possibilidade de conversar sobre isso, sobre essa decisão, né? Ele era cadastrado numa clínica da família, mas a clínica da família não se atentou a essa questão e só voltou a fazer o acompanhamento dele com o nosso pedido, né? De quem trabalhou com ele. E, infelizmente, não foi oportunizado esse espaço para que ele pudesse conversar sobre essa escolha que ele fez, né? Isso que eu acho, assim, uma pena. Eu acho que a gente está falando sobre isso, não de controlar as pessoas, mas de conversar com elas, né? De ter esse espaço de conversa. O que mais? Alguém mais gostaria de falar sobre o exercício de gratidão? Ou o Fábio ia falar? Eu ia falar... Então fala. Não, é que eu estou ouvindo, né, vocês questão de escolha, e eu já tive alguns debates, né, dentro do meu grupo de psicólogos,
a gente está sempre conversando sobre esse assunto, né? Porque é um assunto inerente à prática do psicólogo, né? E claro que cada pessoa é dono da sua própria vida, da sua própria existência, da sua filosofia de como viver, de quando vai viver. E o psicólogo acho que está ali para ser um canal de escuta, de ajuda e de talvez oferecer outras possibilidades que às vezes as pessoas não conseguem vislumbrar dentro de um contexto de sofrimento, né? Então, quando a psicologia é apenas uma área que é possível, né, tratar o suicídio, mas é uma questão muito mais ampla, né? A pessoa, por exemplo, o Rodrigo falou do HIV, né, da pessoa não ter oportunidade de conversar. Quantos casos não poderiam ser evitados se as pessoas tivessem acesso à informação em relação ao tratamento, né, de ver uma possibilidade, né, em relação a ter o HIV e ter uma condição de vida, né, com os remédios, com o apoio, né, social. De repente não ter aquela escolha naquele momento. Talvez a escolha naquele momento ela estava como se fosse a pessoa só visse aquela escolha, né? E é muito sutil, muito difícil para a gente, né, psicólogos, estabelecer o quanto que uma escolha, né, da pessoa aquela escolha está decidida ou realmente é uma escolha que está ofuscada por uma certa série de situações, pelo sofrimento muito atenuado. Então, é importante que a psicologia também dialogue, né, com a questão da saúde pública, de tentar, a gente acha que a proposta do IDERA, né, tem essa proposta de levar os assuntos para as pessoas, de deixar isso cada vez mais claro, que as pessoas possam conversar, que aquilo não seja um tabu, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente está discutindo, conversando aqui, não que a gente vá sair daqui, né, com tudo resolvido, mas a gente está sempre oferecendo esse canal, né, de debate, de discussão e de possibilidades, né, de que às vezes as pessoas não conseguem encontrar. Eu entendo que a nossa tarefa é isso, Fábio, assim, a gente tem que continuar ampliando os recursos, né, de forma cada vez mais ampla, né? Concordo. Então, a Pamela precisou sair. A Yáscara está falando. Acho que eu acertei o número. Isso, acertei. Gostaria de deixar meu registro do exercício proposto. Escolhi meu objeto, lembrei da generosidade da pessoa e pensei em fazer um registro de trilha de pessoas que já me ajudaram. Isso é muito bom, uma ótima ideia. Sou docente e desde 2019 é um número alto de discentes se suicidando por aqui. Não sou da área da saúde, mas por vezes muitos discentes me procuram para um diálogo. Como aqui na universidade não há um psicólogo, tento sempre encaminhar para a rede pública. Adorei e agradeço muito a aula de hoje, aprendi muito. Yáscara. Obrigada, Yáscara. Posso acrescentar um comentário ao que a Yáscara falou? Sim. Aonde eu atendo hoje em dia, né, no serviço público, é uma questão interessante. Atendi muitos estudantes de medicina com uma ideação suicida, né? Que, assim, uma delas é porque ela era aluna cotista, né? E por ser cotista, morar na Baixada, né? Ela sofria bullying. A maioria dos alunos era proveniente de classe média, né? Classe média alta. Então, ela tentava, né, em se matar. Chegava várias vezes à janela do prédio onde ela estava morando. Mas, assim, outra coisa que eles colocam como fator, o estudante de medicina, é a quantidade de coisas para ler, né? A quantidade de coisa para estudar e a exigência é muito grande, né? Uhum. A exigência é muito grande. E assim, não sei, aí na época até fui conversar com uma colega minha que é pediatra, que foi pediatra da minha filha, e ela falou que a ideação aumenta quando eles começam a lidar com a questão da morte, né?
Sim. Então, as diferenças entre os cursos, né? Isso também é um fator, né? A Juliane falou também, recomendo o Mar Adentro, um filme, né? Tarcísio comentou, nas Forças Armadas também vemos um índice alto de suicídio. Podemos perceber a prevalência da masculinidade tóxica como agravante para a manutenção destas taxas pouco faladas. Sim. Acho que o sistema militar como um todo é um sistema de evitação, né? Você não pode sentir, não pode expressar o que você sente. Então, é muito difícil. Mas hoje em dia está melhor. Está mais democrático. Tudo bem. Não, diversas experiências. Não, sim, assim, eu tenho um amigo que ele foi militar, hoje ele é psicólogo, né? Mas por ele ser homossexual, ele sofreu muitas agressões, né? Dentro do sistema militar. Ele era de baixa patente. Meu marido é militar, né? Você deve saber. Não sabia, não lembrava. De baixa patente, né? Ele não é oficial, não. Hoje ele é suboficial. Mas ele tem uma liberdade grande, assim. Ele mesmo fala que antes era difícil chegar até o comandante. Hoje ele pede, ele chega, né? Comigo ele aprendeu a responder. Ele responde, Sim. Questiona algumas coisas. Não é mais como antes, né? Tem as injustiças, mas eles recorrem à justiça. Alguns ganham, enfim. Não é mais como Sim. antes, está mais democrático. Sim. Mas aí, assim, esse é um outro tema, né? Para outra sim, live. Tema e tanto. Eu vou me despedir porque eu me inscrevi numa live que está começando agora, que eu até recomendo, a Emerge, que se chama Homicídio. Bom, você está só... Só nessas temáticas fortes. Ela está começando agora. Até recomendo as lives e as palestras ficam gravadas no site da Emerge. Tem palestras que são muito interessantes. Obrigada. Boa live para você, Juliane. Obrigada. Tchau. Então, acho que nós terminamos. Se ninguém quiser falar mais nada, comentar mais nada. Não, só ia comentar uma questão que o Fábio falou que me chamou muita atenção aqui. Eu achei super legal aquele esquema sobre a questão dos fatores de estresse, né? Que eu achei muito, muito interessante os temas que foram ali elencados, né? E realmente, assim, né, quando a gente pensa no indivíduo em uma prática religiosa e que ele esteja vivenciando, né, ele viva a homossexualidade ou que ele esteja vivenciando a transexualidade, ele vai estar num ambiente altamente hostil para ele, muitas vezes. Mesmo que haja aquele verniz de acolhimento, muitas vezes ocorrerão violências. Violências com voz de veludo, violências com palavras doces, violências disfarçadas de eu vou te acolher para que você seja reajustado. Então, penso que existem ainda muitos sistemas mascarados que alimentam a prática do suicídio, onde o indivíduo ele pode achar que está num local onde as pessoas estão lhe abraçando, mas que, na verdade, estão dizendo que aceitam você, mas não aceitam o pecado, né? Porque diz que você, a sua prática, a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero representa um pecado que precisa ser combatido. Então, assim, se precisa combater algo que faz parte da vida desse indivíduo, como é que ele vai se sentir de fato acolhido? E aí se torna complexo, né? Não alimentar essas taxas nesse padrão. Então, na religiosidade, que seria aquela ferramenta para trazer mais saúde mental, espiritual, emocional, muitas vezes acaba só potencializando essas incidências. Então, realmente a religião, ela pode ser e não é uma religião só, assim, várias religiões diferentes.
elas podem realmente ser uma via de muita violência, de muita enfermidade, de muito ataque à subjetividade, e às vezes com um respaldo de uma bibliografia. Porque o Espírito disse isso, porque na Bíblia disse aquilo, porque no livro sagrado disse aquilo. Enquanto às vezes se negligencia o escutar. Escutar aquela pessoa que está falando. Eu me lembro da fala da Cel Cavalcanti, que é uma transexual que ela tem um trabalho muito importante para a psicologia, onde ela, quando estava dialogando numa consulta médica, né, com um psiquiatra, onde ela precisava iniciar o processo de hormonização, o médico ele mais quis inseri-la dentro de um CID do que ouvi-la. Então, como é que uma pessoa vai se sentir acolhida se as pessoas querem mais colocá-la dentro de uma caixa? Se a gente se preocupa muito mais em classificar, em apontar as pessoas, ao invés de ouvi-las de fato. Então, penso que são fatores de estresse que eles só se multiplicam, né? Eles somam. Falou de racismo, falou de religião, né? Falou de orientação sexual, e tudo isso pode vir junto. Porque se há um trans negro, né, pobre, e aí vai se juntando vários recortes, né, sociais que podem realmente só aumentar os números que a gente vê acontecer com tanta frequência e que muitas vezes nem vão ser computados. Então, eu achei muito interessante essa parte da apresentação. Você falou, me fez lembrar das instituições totais. Tem um livrinho do Erving Goffman que ele fala sobre isso, que é manicômios, prisões e conventos, que são instituições em que você tem que se despojar de quem você é, deixando lá todas as suas marcas identitárias na porta de entrada da instituição, e aí você veste o uniforme, aí a instituição militar também é assim. No caso da religião, você também tem um aspecto das vestimentas, mas tem dos hábitos, né, dos comportamentos. Você tem que se despojar, você tem que deixar de ser você, né? E isso é um risco para o suicídio, porque isso é uma forma de despersonalização. Você passa a não se reconhecer mais e a sua existência não tem valor, né? Então, é uma outra temática interessante da gente falar dessa negociação com as instituições, né? Aí, Fábio, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que isso que o Tarcísio falou, com certeza isso acontece, né? E cada pessoa está inserida dentro de uma realidade, né? Então, às vezes, ela não vai encontrar o suporte numa instituição e, né, que às vezes ela achava que seria aquele local que ela seria acolhida e tal. Uhum. E, de fato, isso pode acontecer, né? Hoje, o que a gente também tem assistido, por outro lado, também é aumento de grupos, né, até em rede social, de apoio, né, grupo de apoio a gays, grupo de apoio à questão do racismo, à identidade de gênero, ao trans, e às vezes esses grupos também ajudam, né, a ter esses discursos, né, validados, acolhidos, representados em outra pessoa, saber que você não é o único que passa por isso, né, de outras pessoas também passam por isso. Então, esses grupos também podem ser uma alternativa a essas instituições que tiram esse lado, né, de essa poda que você às vezes não encontra nas instituições. Sim, são grupos identitários, né, para você se construir com pares, né, que te reconheçam. Tem alguns comentários aqui, né? A Maria Júlia falou, a própria ideia da cura gay se relaciona com isso que você falou, Tarcísio, o falso acolhimento para reajustar o outro ao padrão heteronormativo, como se tivesse uma patologia. A Camila disse, saindo aqui, pois tenho aula, foi tudo lindo, e acho que deu uma indicação de um livro, Silêncio da História. Acho que é isso. Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Semana que vem vamos continuar falando de gratidão. E temos os grupos, né? O grupo de discussão na quinta e o grupo de psicoeducação na segunda. Ok? Obrigada, Ludmila. Obrigada, Fábio.
pela parceria. Edna, quero te agradecer pelo convite de estar falando mais uma vez sobre esse assunto, né? A gente falou disso em 2018, está retomando agora. Então, foi um desafio, né? Até pelo contexto que a gente estava inserido, mas foi muito bom. Me sinto grata nesse momento por essa oportunidade aqui. Quero agradecer também a participação das pessoas, né? Que foi muito rico. Eu também quero agradecer o convite da Edna, né? Eu lembro que antes a gente teria uma outra data, né? E aconteceu isso com a Caterina, a gente ficou muito mobilizado. Hoje a gente está conseguindo falar mais um pouco sobre isso, conversar. E agradecer a oportunidade também de estar falando sobre isso e a participação de todo mundo. E lembrar também essa questão da gratidão. Eu acho que o exercício, né, que eu tive, eu não sei se muita gente teve isso, né, eu vi um objeto que me remeteu a uma viagem, né, eu gosto de viajar, e eu, depois de ter esse contato, né, de observar, eu fico um sorriso, sabe? Tive um sorriso. Eu acho que muita gente, quando tem sentimento de gratidão, a gente sente no corpo também, né? A gratidão, um sorriso, uma leveza. Então, como a próxima live fala de gratidão, é também um convite a todo mundo exercer mais os pensamentos que trazem gratidão, que traz essa leveza, que traz essas coisas boas, né? Porque a vida é muito já difícil, né? A gente já tinha falado, mas a gente poder pensar em coisas positivas, coisas boas, é um bom caminho, assim, para a gente conseguir lidar com as adversidades. Sim, sim. E só lembrando, eu comentei no início, a gente tem um capítulo que está para sair, que é sobre o que a gente falou aqui hoje, então tem mais referências, mais conteúdo. E em breve teremos capítulos também do Fábio, artigos, né, Fábio? Porque eu não sei se você notou, agora eu não lembro quem foi que perguntou, sobre a sua dissertação. Então, em breve, Fábio estará publicando os seus artigos, né? E Ludmila também, já está com um no forno, né? Sim. Então, fiquem de olho no que a gente está trazendo para dividir com vocês. Tá bom? Acho que foi Yáscara que perguntou sobre a sua dissertação. A minha dissertação, na verdade, ela já acabou, mas ela não foi publicada ainda. Aconteceu a pandemia, né? A biblioteca não está emitindo o certificado, então não sei como é que vai ficar essa situação, mas como a Edna falou, ainda tem artigo, tem capítulo para sair. A vida acadêmica também pressiona a gente, né, para publicar, mas a gente também tem que devolver as coisas para a comunidade. Então, sim, dividir, acho que foi isso que você falou até, né? A gente está dividido e ampliando essa oferta desse conhecimento, né? O maior número de pessoas. Então, muito bom. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau, gente.